E nós estamos aqui essa noite para mais uma vez falar do grande amor, do grande poder que Deus tem para nos livrar, para nos libertar, para nos conduzir em meio às batalhas, em meio às oposições que o inimigo tem contra nós. Em pesquisa na palavra do Senhor, eu pude encontrar muitas passagens que poderiam ser colocadas para ilustrar esse tema. O nosso pastor, sabiamente, não deu nenhum versículo ali na artezinha do tema. Eu acho que é porque ele já quis de propósito ver a interpretação de cada um que aqui na frente estará. E eu tenho certeza que todos têm capacidade para desenvolver um bom tema. Eu gostaria de falar um pouco, ou alguma coisa, sobre a vida de Davi. E eu gostaria de, através da vida de Davi, do exemplo de Davi, trazer à luz do conhecimento essa palavra. E para isso eu gostaria de exemplificar, começar no texto de 1 Samuel, no capítulo 17. Eu acho que Davi é muito conhecido na palavra do Senhor. Todos aqui já ouviram falar ou conhecem profundamente a vida de Davi, desde quando ele foi separado para se tornar rei de Israel. Ele tem mostrado que a humildade, a perseverança é que nos leva a ser exaltados por Deus. Ele tem, através do seu exemplo, nos mostrado que, mesmo tendo oposições gigantes contra nós, o nosso Deus é maior. Aquele que nos ungiu, aquele que nos escolheu e aquele que nos capacita todos os dias para estar à frente da batalha. E Ele, com certeza, há de nos entregar a vitória. Gostaria de começar citando 1 Samuel 17, o versículo 45, que é um versículo muito conhecido, que diz assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Todos nós passamos em nossas vidas algum momento de tribulação, ou vários momentos de tribulação. Nós enfrentamos oposições, nós passamos por guerra, e existem alguns momentos que são muito fortes, e parece que esse levante do inimigo contra aquilo que Deus colocou no nosso coração pode nos derrubar. Mas o Senhor, Ele mostra, através da sua palavra, através do seu ensinamento e do exemplo de muitos profetas e muitos homens de Deus, que ninguém pode contra o Senhor dos Exércitos. Que não existe um levante, que não existe uma oposição que possa se levantar contra um ungido do Senhor, que vai permanecer. Porque o nosso Deus forte, Ele vai na frente. O nosso Deus forte é quem nos guia, quem nos segura e quem nos capacita. No meio do caminho podem surgir críticas, dificuldades, medo, pessoas que tentam nos desanimar. Podem surgir situações que parecem difíceis, muitas vezes impossíveis. Mas este é o caminho. Este é o caminho para o nosso amadurecimento. Muitas vezes eu até citei aqui que tem pessoas no mundo levando uma vida tranquila, levando uma vida suave, porque muitas vezes o inimigo não se levanta contra essas pessoas, porque elas estão muito tranquilas. Por que que o inimigo iria lá perturbá-las? Deixa-as lá nas vidinhas delas, sem buscar a Deus. Essa é uma estratégia do inimigo também. Por isso que muitas vezes ele se levanta contra você, no seu trabalho, usa às vezes um colega de trabalho para te afrontar. No trabalho é uma situação muito complicada, às vezes, quando você tem uma rixinha com um colega de trabalho, ele começa a lançar setas em você e aquilo começa a te incomodar e começa a te magoar. Você sabe por que que isso acontece, meu irmão? Porque ele tem inveja do Espírito Santo que está dentro de você. É porque o inimigo usa essas pessoas para te afrontar,
para te entristecer, porque ele quer te derrubar, porque ele quer que você perca a sua fé. Mas Deus fala para você: não temas. Na palavra do Senhor, ele diz: eu estou contigo, não temas. A história de Davi nos ensina uma grande verdade. A oposição pode aparecer no caminho e que ela não consegue impedir o propósito de Deus para quem permanece com fé. Davi não começou a sua história como rei. Davi começou a sua história como um humilde pastor. Alguém pequenino em tamanho, mas grande em audácia, grande em fé, gigante em coragem. E é isso que Deus quer de nós. Deus não olha para a sua estatura, Deus não olha para a sua cor, Deus não olha para a sua condição social, Ele olha para o seu coração. Deus olha para o seu íntimo e Ele te conhece. E Ele te capacita quando Ele percebe que você não está prestes a ser abalado. Por isso, meu irmão, não tema. Não tema, porque o nosso Senhor é conosco. Deus estava preparando Davi no secreto, antes de colocá-lo em público. Muitas vezes Deus trabalha dentro de nós, naquilo que está ao nosso redor, aquilo que está à nossa volta. Deus está trabalhando no secreto dentro de você. É lá dentro do seu quarto, quando você ajoelha e ora ao Senhor. É nos momentos difíceis, quando você pede pela misericórdia de Deus. Muitas vezes, eu aprendi com a irmã Solange que nós não podemos ficar pedindo força, né? Nós temos que ficar pedindo graça. Porque senão Deus vai criar situações para que você seja forte. Então, eu aprendi essa estratégia aí. E quando eu vejo que a batalha está intensa, eu peço que Deus derrame a sua graça sobre a minha vida. Porque a graça dele nos basta. Porque a graça dele nos preenche, nos move, nos faz caminhar, nos faz seguir todos os dias na direção, no nosso alvo, que é a nossa salvação. E eu procuro ter em minha mente a lembrança de que tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui vai ficar para trás. Nós estamos apenas trilhando um caminho. Nós estamos apenas seguindo aqui na terra os ensinamentos de Jesus, para que no nosso futuro possamos estar ao lado dele lá no paraíso. Para que um dia possamos ser arrebatados para junto dele. E lá nós viveremos uma vida sem oposição, lá nós viveremos uma vida perfeita, uma vida completa, plena, cheia do Espírito Santo de Deus. Mas enquanto estivermos aqui na terra, as provações vêm todos os dias. Enquanto estivermos aqui na terra, as lutas, as batalhas, as oposições do inimigo tentam minar a nossa fé. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça. E quando isso sobrevém sobre você, aí que você deve clamar, aí que você deve colocar o seu joelho no chão e clamar pela presença do Senhor, clamar pela intervenção do nosso Senhor, sabendo e tendo certeza que no momento em que você se ajoelhou, Ele já mandou a sua vitória. Mas a nossa guerra é contra as potestades do reino celestial. Olha Daniel, no primeiro dia em que ele orou, Deus dispensou o anjo com a sua graça, com a sua bênção. Porém a batalha estava sendo travada no reino espiritual. E aquela batalha foi intensa. A Bíblia nos ilustra isso e nos mostra para que possamos entender que conosco não é diferente. Que quando estamos em uma batalha, que quando estamos para ser abençoado, a batalha fica mais árdua. Ela fica mais densa. Ela fica mais perigosa. Quando a sua batalha estiver muito árdua, pode ter certeza, a bênção está para chegar. Continua firme, continua disposto, continua na presença do nosso Senhor, que Deus já enviou o anjo para te abençoar.
Quando a oposição aparece, ela aparece também e principalmente para aqueles que foram escolhidos por Deus. Como eu disse, aquele que às vezes o diabo deixa no mundo quietinho, não mexe com ele, não manda luta para esse cara não, porque se mandar luta para ele, ele vai acabar chegando aos pés do Senhor, deixa ele quietinho lá. Mas não, aquele que é cristão, aquele que toma a sua cruz todos os dias e segue o nosso Senhor, esse sim, no final da jornada, receberá o seu galardão. No final da jornada, você irá morar lá naquela morada que Jesus disse que foi preparar para nós. E eu tenho certeza que todos aqui enfrentam esses desafios, crendo e tendo a certeza na promessa de salvação vinda da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não vamos nos desanimar, meu irmão. Em 1 Samuel 17, 28, ele nos relata que antes de enfrentar Golias, Davi enfrentou palavras de desânimo. Seu próprio irmão, Eliabe, questionou a sua presença ali e tentou diminuir Davi e fazer parecer que ele não pertencia àquele lugar. Esse é um exemplo muito real, até nos dias de hoje. Muitas vezes é dentro da sua casa que você é alfinetado. Muitas vezes é por aquele que você mais ama que você acaba ouvindo uma palavra de desânimo. Mas você não deve se entregar a isso. Você deve perseverar como Davi fez. Davi não olhou para as pessoas que estavam se opondo a ele. Ele acreditou no seu Deus. Ele tinha um histórico de intimidade com Deus. Deus já o estava preparando. Deus já o estava fazendo passar por batalhas e nessas batalhas obtendo vitórias. Para que ele soubesse que no momento em que ele precisasse do nosso Senhor, Deus estaria ali com ele para lutar a sua luta, para enfrentar a sua batalha. E é assim nos dias de hoje. É assim também nos dias de hoje. Muitas vezes no trabalho, recebemos alfinetada do nosso patrão, do nosso colega. Alguém faz uma piadinha sem graça com você, que sabe que vai te deixar chateado, né? Que sabe que vai te ferir emocionalmente, vai te causar uma ferida na sua alma. Davi poderia ter desanimado naquele momento, mas não, ele olhou para Deus. E dessa forma, meu irmão, você também não pode desanimar em meio às adversidades. Você não pode desanimar em meio às batalhas que o inimigo impõe na sua vida. Quando você tem um problema, fale com Deus. Diga a Ele o seu problema. Hoje o mundo conta os seus problemas para as redes sociais. Pessoas brigam pelas redes sociais, umas com a outra, mandando mensagem para todo mundo. Isso não é de Deus. Isso vem de pessoas vazias, pessoas que não têm a presença do nosso Senhor. Quem tem a presença de Deus na sua vida, fala com Ele. Ele é quem vai resolver a situação. Ele é quem vai te dar a vitória. Lembrando que a sua batalha, ela não é sua. A sua batalha é do Senhor. Deus está do seu lado durante a batalha. O pastor até citou aqui um trecho, e eu gosto muito dessa passagem, desse poema, que fala que, Pegadas na Areia é o nome desse poema, que o homem andando na areia, ele via dois pares de pegada, as pegadas dele e as pegadas de Deus. Mas nos momentos de dificuldade, nos momentos em que ele mais precisou da presença do Senhor, ele olhava para a areia e via apenas um par de pegadas. Quando ele indagou ao Senhor e disse: ó Pai, nos momentos em que eu mais precisei, tu me abandonastes. E Deus respondeu para ele: não, meu filho, nesses momentos de dificuldades, eu carreguei você nos meus braços. E é isso que Deus faz com nós. Ele nos carrega em seus braços. Ele nos coloca seguro, nos cobre com as suas asas e não permite que nada venha te ferir. E não permite que jamais
uma seta do inimigo venha te desanimar, venha roubar a sua santidade, venha roubar a sua paz, porque o seu Deus é o Deus de Davi, é o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó, é aquele que estava lá no início de tudo, é aquele que formou o mundo, é aquele que soprou o vento do Espírito Santo sobre a terra. Esse é o seu Deus. Confie nele, entregue-se a ele e você verá. Davi poderia pensar: as pessoas não reconhecem o meu valor, talvez eu não seja capaz. Quantas vezes, em meio a um desafio, não somos levados a acreditar que não somos capazes? Eu gosto muito de me desafiar, eu gosto muito de me colocar à prova. Agora, nós estamos com um novo projeto, estamos elaborando uma palestra para ser ministrada em todas as escolas do município de Guiratinga, com o tema de prevenção às drogas. Essa palestra será ministrada no Vale Rico e em todas as escolas de Guiratinga, em parceria com a ação social do município. Por quê? Porque nós estamos nos colocando à prova, nós estamos desafiando o nosso inimigo, e nós não aceitamos a oposição dele sobre as nossas vidas, porque nós sabemos que nós temos um Deus que nos capacita. Nós sabemos que nós temos um Deus que está conosco na batalha. Nós temos um Deus que, através desse Deus, nós desafiamos o nosso inimigo. Não com as nossas forças, mas através da força do Espírito Santo que está em nossas vidas. Através da promessa do Senhor que nos foi entregue. A oposição tenta colocar dúvidas em nossa mente, mas a fé nos lembra a identidade que Deus nos deu. Deus deu uma identidade nova para mim e para você. Quando eu aceitei a Jesus e decidi seguir o seu caminho, Ele me deu uma identidade nova. Ele me deu um caráter diferente daquele que eu tinha. E eu tenho certeza que muitos foram contemplados com essa nova identidade. E essa nova identidade não aceita derrota. Essa nova identidade não se deixa abalar pela pressão do inimigo. Essa nova identidade permanece firme na rocha. Essa nova identidade professa a fé em Jesus Cristo. Essa nova identidade que você tem te faz caminhar, te faz progredir, te faz desafiar os seus limites todos os dias. E através disso, dizer ao nosso inimigo das nossas almas: estamos aqui e não seremos abalados, não seremos confundidos, porque nós temos um Deus, que através desse Deus, nós estamos salvos, protegidos, guiados e amparados. A fé, ela consegue enxergar além do gigante. O gigante pode se levantar, ele se levanta todos os dias. A Bíblia relata que Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura. É alto, 3 metros de altura, um cabra forte, com 3 metros de altura, com uma espada gigante. A couraça dele pesava aproximadamente 60 quilos. Os irmãos aqui, vocês já tentaram pegar um saco de cimento? O irmão Cristiano ali é especialista. Se vocês não tiver, pode chamar ele que ele tem a técnica. O saco de cimento pesa 50 quilos, meu irmão. Para você pegar ele, não é fácil não. Não é fácil não. Às vezes só em 2 para pegar um saco de cimento. E a couraça do gigante pesava 60 quilos. Ele era... Quem olhava para ele morria de medo. Não tinha como não ter medo. Não tinha como não tremer mediante aquela provação do nosso Senhor. Eu digo isso para que você entenda quanto Davi teve audácia, quanto ele teve coragem, desprendimento, o tamanho da sua fé para olhar para um gigante daquele e falar: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos contra o nosso Golias,
em nome do Senhor dos Exércitos. E ele pode se levantar, porque ele se levanta para cair. O diabo sabe que ele é um derrotado. Só que o cabra insistente, né? Ele quer por tudo se levantar. Mas se você tiver fé, se você se colocar à prova e tomar para si a audácia de um verdadeiro guerreiro do Senhor, ele vai cair. Ele será humilhado diante de você. O seu Golias perderá todas as forças. Em 1 Samuel 17, do 33 ao 37, ele nos relata que quando Saul ouviu Davi dizer que enfrentaria Golias, ele respondeu que Davi não tinha condições. Ele chamou o câmara. Você está louco? Como é que você vai enfrentar um camarada desse? A Bíblia relata que ele era pequeno, franzino, né? Porque aos olhos humanos, Saul tinha razão. Davi era jovem, não era soldado, não tinha experiência em guerra. Humanamente falando, ele ia tomar uma pisada, morreu, né? Mas Davi, ele conhecia o Deus ao qual ele serve. Davi, quando ele for ungido por Samuel, ele recebeu em sua vida a presença do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito Santo que está disponível para cada um de nós. Basta buscá-lo de graça, pela graça, através do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos foi concedido. E nós devemos todos os dias buscar nos encher ainda mais da presença desse Espírito Santo. E assim, seremos renovados. A nossa força será uma força incrivelmente grande, porque nós jamais seremos abalados devido à nossa fé. Devido à convicção que temos na presença do Espírito Santo em nossas vidas. E o pastor já nos explicou aqui. Você não precisa muitas vezes ter o dom de línguas para ter o Espírito Santo. Quando você é batizado, ele desce sobre você, você recebe o Espírito Santo de Deus. Então todos temos o Espírito Santo de Deus, independente dos dons que o Espírito Santo traz. Todos temos o Espírito Santo. Busque mais intimidade com ele. Busque estar mais próximo ao Espírito Santo de Deus. Nós tivemos algumas terça-feiras aqui que o pastor nos ensinou sobre a unção do Espírito Santo. Unção, que coisa maravilhosa. Que coisa linda é nós podermos ser cheios dessa unção do Espírito Santo. E através desta unção, nós adquirimos força, nós adquirimos coragem e convicção que somos mais que vencedores. Davi tinha algo que os soldados e que Golias não tinha. Ele tinha confiança em Deus. Ele confiava verdadeiramente em Deus. Então ele disse a Saul: Saul, fique tranquilo que eu já tenho experiência, porque eu já matei um leão e um urso. O cara era convicto. O cara era inabalável. Ele falou: esse aí contra o meu Deus não é nada. E é essa postura que nós devemos ter. É essa postura que nós devemos apresentar diante das situações. Davi entendia que o mesmo Deus que esteve com ele em todos os momentos, estaria com ele naquele momento ali. Que esse Deus não o abandonaria. E que esse Deus seria fiel para com sua vida. E lhe entregaria a vitória em suas mãos. Por isso, meus irmãos, muitas vezes nós não podemos desprezar os processos que Deus nos coloca. Muitas vezes a batalha sobrevém sobre nós para o nosso crescimento. Deus às vezes permite um nível de batalha, às vezes permite um nível de aflição ali, para que você entenda que através dele você vai conseguir obter a vitória.
as lutas de hoje, assim como as lutas de Davi o preparou para enfrentar Golias, as lutas de hoje estão preparando você para enfrentar o Golias que virá amanhã. As lutas que você teve no passado te prepararam para esse momento de provação que você está passando. Então, não desanime, creia na presença do Senhor, creia que o Senhor está trabalhando ao seu favor. Uma coisa muito importante, quando Saul soube que Davi iria para a batalha, o que Saul fez? Não, vem cá então. Pegue aqui a minha armadura, coloque sobre você a minha armadura, que você vai conseguir se defender melhor. Talvez Saul estivesse até bem intencionado, mas Saul estava se esquecendo de uma coisa, que a verdadeira arma de Davi era a presença do Espírito Santo sobre a vida dele. Aquela armadura, aquela couraça era tão pesada que Davi não conseguia se movimentar. Então o que ele fez? Ele simplesmente deixou a couraça e foi contra Golias apenas com uma funda e algumas pedras. Para quem não sabe, a funda ela é a antepassada do estilingue, né? A funda ela é mais ou menos igual a um estilingue, só que não tinha aquela borracha de couro. Eram duas tiras de couro com um suporte para pedra que a pessoa balançava e jogava. Balançava e jogava. E os historiadores, as pessoas gostam de estudar tudo, os teólogos, eles dizem que a pedra que Davi jogou em Golias, ela atingiu uma velocidade média de 160 km por hora. Não sei, não está na Bíblia. Mas foi forte, meus irmãos. E uma velocidade dessa não pode, através de um bracinho de um jovem, conseguir tal velocidade impor uma velocidade sobre aquela ferramenta, sobre aquela arma, né? Somente a presença de Deus naquele lugar que poderia fazer isso. Então, muitas vezes você quer lutar a sua batalha com armas de outras pessoas. Use as armas que Deus deu para você. O jejum, a oração, a busca da meditação na palavra do Senhor. Busque essas armas que você será vitorioso. Igual dizer que tem aí, né? Não invente moda. O básico, muitas vezes, é o que vai surtir efeito. É você se entregar na presença do Senhor, sabendo que você já tem a vitória, que Ele já está ali para te abençoar. Então ele pegou aquela funda e foi contra Davi, contra Golias, ciente que Deus entregaria em suas mãos a vitória, ciente que Deus entregaria em sua mão aquele inimigo naquele dia. Golias ficou ali, ó. A Bíblia relata que eles estavam num vale, acredito que é Vale de Eló, e de um lado, numa montanha, estavam os filisteus, e do outro lado estavam os israelitas, e eles se encontraram num vale. E quando eles se encontraram, quando o gigante olhou para Davi, ele viu alguém pequeno, ele viu um inseto, ele simplesmente afrontou Davi. Mas quando Davi olhou para o gigante, ele viu alguém que estava afrontando o nome de Deus. Quando Davi olhou para o gigante, ele olhou com uma perspectiva, não de medo, porque o medo ele nos faz pensar, e se eu perder? Ele olhou com fé, e ele fez a seguinte pergunta: quem está comigo? E quem estava com ele? Era o Deus dos exércitos de Israel, aquele que nunca perdera uma batalha. E Davi foi confiante, e quem tem fé permanece mesmo sob pressão. Mesmo quando você é pressionado, a sua fé te faz permanecer na presença do nosso Senhor. A tua fé te faz avançar,
Porque o medo faz você olhar para o tamanho do seu problema. Mas a fé faz você olhar para o tamanho do seu Deus. E o seu Deus é muito maior do que qualquer problema que possa se apresentar diante de você. E Davi declarou: tu vens contra mim com espadas, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Quando o problema se apresenta para você, vá contra esse problema, em nome do Senhor. E você será vencedor. Deus entregará em suas mãos a vitória. Pode ter certeza, meus irmãos. E a vitória de hoje não significa que haverá ausência de batalhas. Muito pelo contrário. São batalhas constantes. Porque Deus tem vitórias constantes para entregar nas nossas vidas. Basta que você se coloque à disposição do nosso Senhor. A fé não significa que nunca teremos problemas. A fé significa que esses problemas não terão a palavra final sobre as nossas vidas. Que nós estamos ali, pronto para enfrentar esses problemas. Talvez hoje existam gigantes diante de você. Problemas que parecem impossíveis. Palavras que tentam destruir a tua coragem. Situações que fizeram você desistir. Mas, lembre-se, o mesmo Deus que estava com Davi no campo, estava com ele no palácio. E esse mesmo Deus está aqui esta noite, para entregar para você a vitória, para entregar em suas mãos uma vitória gigante, e você irá se exultar na presença do Senhor, porque você verá que a vitória, quando vem de Deus, ela vem completa. Ela vem para inundar os nossos corações. Ela vem para inundar a nossa mente com a presença do nosso Senhor. O tamanho da oposição não determina o resultado. A presença de Deus, sim, é o que determina a vitória. Não pare diante do gigante. Continue firme. O mesmo Deus que estava com Davi está conosco esta noite. Continue caminhando, porque aquele que começou uma boa obra em mim e em você é fiel para terminar. E Deus quer concluir e te entregar a vitória.